Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Quero rapidamente, antes de entrarmos na nossa aula, usar um texto para introduzir o assunto que falaremos nesta manhã. Salmo 37. Salmo 37 nos diz assim a palavra do nosso Deus. Confia no Senhor, verso de número 3, perdão. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós daremos algumas dicas hoje sobre o que fazer para vencermos a crise financeira. E esse texto nos fala um pouquinho da nossa confiança em Deus. É necessário confiarmos no Senhor em tempos de dificuldade, descansar no Senhor, na justiça do Senhor e principalmente fazer o bem. Nós enfatizaremos nos primeiros pontos da nossa aula essa importância de nós fazermos aquilo que é certo, a importância da honestidade, a importância do trabalho, a importância de respeitarmos aquilo que é do outro, de não levar nenhum tipo de vantagem ímpia, pecaminosa. E o texto aqui nos fala exatamente sobre isso. Confia no Senhor, espera no Senhor, faz o que é certo, faz o bem, e o mais então o Senhor fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, fazer o que é certo, confiar no Senhor e também ter contentamento, alegria, gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo em tempos de escassez, é o segredo para que a gente, então, veja este agir de Deus a nosso favor. Ele, então, satisfará os desejos do nosso coração. O contexto maior do Salmo 37 é acerca da justiça. Então você confia no Senhor, você espera no Senhor, você faz aquilo que é certo e o Senhor, nosso Deus, então, responde aos pedidos que nós temos feito em relação à justiça. Clamamos hoje por justiça entre os nossos governantes, por justiça na situação de desonestidade que há em nosso país por parte de empresários que estão se valendo dessa situação de crise para levar vantagem, por parte também daqueles comerciantes que estão se valendo de toda a crise para levar vantagem financeira na venda de produtos essenciais. E o que o texto nos pede é: não faça aquilo que eles estão fazendo, não cometa as mesmas injustiças. Creia que o sucesso, creia que a justiça vem do Senhor, Deus faz aquilo que é correto. Então espera no Senhor, confia no Senhor, seja grato ao Senhor e Ele mesmo satisfará os desejos do teu coração. Que nós então coloquemos nossa confiança no Senhor, saibamos esperar no Senhor, descansar no Senhor, fazer aquilo que é certo, entregar o nosso caminho ao nosso Deus, confiar nele, crendo que o mais Ele fará, crendo que Ele mesmo irá satisfazer os desejos do nosso coração, satisfazer as necessidades que temos. Que esta seja uma realidade para as nossas vidas, ao falarmos então sobre a nossa vida financeira, que possamos então crer de fato que o Senhor nosso Deus está atento à nossa dor, à nossa luta e à nossa dificuldade e que Ele trabalha pelos seus. Vamos então falar sobre como vencer as crises na vida financeira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, esse será o texto base da nossa aula no dia de hoje. Provérbios capítulo 22, nós iremos a partir do verso 22 de Provérbios 22 até o verso 5 do capítulo de número 23. Então esse é o texto base, Provérbios 22, do 22 ao verso 5 do capítulo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus, Provérbios 22, 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma.
Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito em sua obra. Perante reis será posto, não entre a plebe. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os teus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisto a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra, que nos orientará sobre a nossa vida financeira. Que sirva a Deus para a nossa edificação, que o Senhor puxe a nossa orelha naquilo em que nós estivermos falhando, que o Senhor, ó Deus, nos motive a perseverança naquilo que já estamos fazendo certo, que agrada a Ti. Que, ó Deus, cada um que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, possa ser prontamente edificado por ela, que a ação do Teu Santo Espírito atue nesses corações, para que eles, ó Deus, orientados por Ti, tenham também paz na vida financeira, que isso coopere também para o bom andamento da vida social, da vida conjugal, familiar, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, ó Deus. Nós oramos em Teu nome. Amém. Irmãos, a vida financeira envolve muito o nosso bem-estar. Está muito relacionado ao nosso bem-estar. Não porque o dinheiro vai nos possibilitar comprar todas as coisas, e o comprar a paz, e o comprar estar bem. Claro que não é isso. A questão é que, quando a vida financeira está mal, a gente fica nervoso, a gente se estressa, a gente discute muito, às vezes, com as pessoas, com os cônjuges. É por conta disso que nós temos muitos problemas e muitas dificuldades, de forma geral, no mundo todo. É o dinheiro que vai mover e vai justificar as muitas guerras, as muitas crises, as muitas doenças que temos. Infelizmente, a vida financeira impacta o nosso dia a dia, impacta a nossa vida social, a nossa vida religiosa. É difícil você estar bem, tranquilo, fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, quando na vida financeira tudo está um desastre. E nos dias que nós estamos vivendo, nessa sequência que estamos falando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, com o tema Vencendo a Crise, nós já falamos sobre vencer a crise da ansiedade, a crise dos dias adversos, vencendo a crise familiar com os filhos, vencendo a crise também nas questões ligadas a missões, à igreja, e hoje falaremos então sobre como vencer a crise financeira. E nós sabemos que uma grande crise financeira já é anunciada, virá. Não que nós, em nosso país, já não estejamos vivendo isso já há alguns anos. Desde talvez 2015 para cá, nós já vivemos então um momento financeiro bem delicado em nosso país. Já atravessamos aí, então, 5 anos difíceis na situação econômica do nosso país, e o que se espera, então, para os próximos anos, talvez aí o restante de 2020, 2021, são dias ainda mais difíceis, dias de vida financeira ainda mais complicados. E como que nós podemos vencer a crise financeira? Como que você passa por esse tempo difícil e que nós já vivemos e viveremos ainda nos próximos anos, sem perder a família, sem perder sua paz, sem ficar doido e sem se jogar de uma ponte, porque são dias difíceis, são dias complicados, e nós certamente teremos dificuldades neles, e não podemos deixar que isso traga para nós problemas maiores do que aqueles que já virão. Que o problema fique apenas na administração dos recursos, na questão da escassez dos recursos, mas que a questão financeira não atrapalhe e não interfira as outras áreas da nossa vida. Tenhamos nós, então, esta confiança no Senhor que acabamos de dizer. Eu quero trazer para vocês, então, 7 dicas financeiras para as nossas vidas que estão no texto. Eu me alegro muito quando posso abordar temas muito práticos à luz da Escritura. Por que eu me alegro? Porque algo que nós sempre falamos aqui na igreja é que a Bíblia é o nosso manual.
A Bíblia é a regra de fé e prática também. Não é só a fé, não são só os dogmas, não é só a nossa doutrina sobre o que é Deus, ou a Trindade, ou a igreja. A prática também, o nosso dia a dia, os estudos, o casamento e a vida financeira. Como o meu coração então se alegra quando nós podemos olhar para a Escritura e buscar na Escritura orientações para as nossas vidas em questões tão práticas como é a questão do dinheiro. Então, o texto começa nos falando, no verso 22 e 23, sobre a importância de ser justo e honesto. Entenda a honestidade aqui ligada aos julgamentos. Veja então, capítulo 22, versos 22 e 23. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. O texto está nos dando essa ordem sobre justiça e honestidade. É importantíssimo nós sermos justos nas nossas relações financeiras, econômicas. O texto está dizendo, não roubes o pobre apenas porque ele é pobre. O que o texto está querendo dizer com essa expressão? Ora, eu posso roubar o rico porque ele é rico? Não. O texto está nos colocando o seguinte, a pessoa na sua dificuldade financeira está muito mais fragilizada. É muito mais fácil você entrar em um barraco de madeira do que você entrar em uma grande fortaleza cheia de seguranças, carro blindado, janelas blindadas e por aí vai. O que o texto põe também é a ideia de que o pobre tem muito mais dificuldades e necessidades básicas, essenciais, das quais, por vezes, talvez, você possa pensar em querer levar vantagem sobre isso. Quero trazer questões práticas aqui para as nossas vidas, porque esta é a proposta da aula. Quantas vezes nós vemos, e eu não quero aqui acusar A, B, C ou D, empresa A, B, C ou D, mas se isso se encaixa para você, como diz o ditado popular, se a carapuça servir, então dobre o joelho depois, ore e peça perdão a Deus. Mas quantas vezes a gente vê, em nosso país, situações vexatórias com imigrantes, justamente por conta da necessidade e pobreza deles. Então, alguém olha para um imigrante, talvez um haitiano, um venezuelano, um boliviano que está no seu bairro, precisando, batendo de porta em porta, tentando arrumar algum tipo de sustento. E aí você tem aquele trabalho, talvez de pintura, aquele trabalho pesado, talvez para alguma questão doméstica. E você tem, então, a brilhante ideia. Se essa pessoa está precisando tanto, então eu vou oferecer qualquer R$20 por um dia inteiro de trabalho daquela pessoa. Serviço esse que qualquer outra pessoa que talvez não estivesse em tanta dificuldade e necessidade como aquele imigrante, lhe cobraria talvez R$100, R$80 a diária, mas daí você vê alguém que está precisando muito, alguém que está numa situação de extrema fragilidade por conta da sua pobreza, e então faz a oferta humilhante, quase que aí, análoga à questão de escravidão, de oferecer à pessoa talvez R$20, um prato de comida e talvez um banho no fim do dia, e isso, por vezes, infelizmente, é uma prática que muitas pessoas, a pessoa física vai fazer e muitas empresas também. É triste quando você olha e vê as pessoas se favorecendo da dificuldade do outro para levar vantagem, para pagar mais barato. Então, pega, de repente, talvez aquela pessoa que está passando por muita dificuldade em casa, com 2, 3 filhos para criar, e se oferece, talvez, aí R$30 para limpar a sua casa, uma diária inteira, que talvez alguém, no mínimo, te cobraria, talvez, R$100 para fazê-la. Eu não quero dizer aqui a questão do valor, se é 100, 200, 300, não vamos entrar na questão do que o mercado oferece, mas eu quero que a gente pense se aquilo é justo ou não. Se você pagaria para uma pessoa que não estivesse naquela mesma situação de dificuldade, o valor que você está oferecendo para este necessitado. Então nós olhamos para este que é pobre, que está fragilizado em suas necessidades, e oferecemos então talvez um mínimo para levar vantagem sobre isso. É triste fazermos isso. É triste nos colocarmos nesta condição. Quando foi aprovadas questões trabalhistas, onde as empresas teriam a liberdade para negociar com os seus funcionários, o que se levantou muito foi a questão desse tipo de prática. Ora, a empresa tem milhões, tem a faca e o queijo na mão, e você tem um Senado de milhares de desempregados. É claro que aquilo que a empresa propor, o funcionário vai aceitar.
Então, logo, você não terá nenhum tipo de segurança trabalhista, porque a empresa, que é detentora de muitas riquezas, vai chegar para a pessoa que está ali, aflita, desempregada, precisando de recursos, e então vai propor qualquer coisa e aquela pessoa, infelizmente, vai acabar aceitando porque ela precisa muito. Pois bem, que nós todos tenhamos esta consciência de não nos valermos de ganhos ilícitos ou de ganhos fáceis. Ilícito não, porque há licitude, né? há uma forma de se fazer isso sem que seja reclamado perante a lei, mas que nós entendamos esta lei do Senhor que rege as nossas vidas mais do que as leis humanas, e pensemos com muito carinho nisso. Se você contrata serviços para a sua casa, se você contrata serviços para a sua empresa e está se valendo da dificuldade das pessoas para ganhar recursos em cima delas, não faça isso. Isso entristece o nosso Deus, isto é desonesto, isto é injusto. Quero apenas ilustrar isso com algo que ouvi esses dias. Um dono de agência de carros, ele já vendeu algumas propriedades justamente para investir naqueles que virão desesperados vender os seus veículos. Então, este homem vendeu algumas propriedades, imóveis, e aí foi proposto para ele, não, então invista em novos imóveis. Ele falou, não, eu tenho minha agência de carro e eu sei que o momento agora vai ser muito bom para eu comprar carro. Como assim? O carro que vale 20 mil, eu vou chegar a oferecer 10, oferecer 11, e como eu sei que a pessoa vai estar precisando, a pessoa vai aceitar, eu compro por 11, vendo por 18, ainda abaixo do preço de mercado, e sair ganhando ainda nas minhas contas, sair ganhando, levando vantagem. Olha que pensamento triste, que pensamento errado. E é claro que a pessoa vai aceitar, talvez, vender o seu carro 10 mil, 15 mil, talvez até mais abaixo do que de fato vale o bem, justamente por conta desta situação. Logo, as pessoas perderão seus empregos, logo acumularão as dívidas, aluguel, as contas, e a pessoa começa então a vender os seus patrimônios, vender carro, vender casa, e é nesse momento que talvez você pense, é uma boa hora para levar vantagem. Pense com carinho, não queira ser injusto. Não queira ganhar em cima de coisas apenas pela situação difícil da pessoa. Ainda que a gente pense, pastor, mas essa é uma lei de investimento. A gente tem que pensar e investir assim, ter dinheiro para poder encontrar oportunidades assim. Se a sua oportunidade, aquilo que você está chamando de oportunidade, é a desgraça alheia, então pense com carinho, não faça isso. Isso vai certamente entristecer o coração de Deus. É claro que nós sabemos que muitas coisas são supervalorizadas. A pessoa compra um terreno hoje, paga 30 mil nesse terreno, que amanhã vai estar valendo 200. E aí, se essa pessoa, por acaso, em um período de escassez, decidiu vender por 100, veja, ela não saiu perdendo. Ela ainda ganhou 70 mil em relação ao que ela investiu lá atrás. É claro, então, que existe a esperteza dos dois lados. Aqueles que compram muito baixo e querem vender muito alto, e obviamente chega no período de crise, vão tirar, mas o que eu quero que você pense com muito carinho é efetivamente quanto vale as coisas, quanto vale o dia de trabalho de alguém, seja muito justo, seja muito honesto. Será que realmente a diária de uma pessoa é 20, é 30, é 50 reais? Será que efetivamente um prédio que foi construído, talvez com 5, 6 cômodos, será que efetivamente só vale aquele valor e você vai se valer daquela oportunidade apenas pela pobreza e dificuldade da pessoa? Não faça isso. Veja o que o texto nos diz, versículo 23. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Então, no contexto de Provérbios, pessoas estavam julgando e prejudicando o pobre simplesmente pela sua pobreza, simplesmente porque aparentemente não tinha quem os defendesse. Mas o texto nos fala, há quem os defenda, e quem os defende é o próprio Deus. E isso é seríssimo. O texto diz, o Senhor defenderá a causa deles. Talvez eles não tenham advogados para recorrer por eles, talvez eles não tenham nenhum tipo de governante que vai querer comprar a causa desses que estarão vivendo os dias difíceis da crise, mas lembre-se disso, o Senhor os defenderá. E no juízo de Deus, Ele mesmo tirará a vida daqueles que estão enriquecendo aí por tornarem
pobres aqueles que estão passando pelos momentos difíceis. Prova disso, quando nós lemos no livro de Tiago, capítulo 4, nós temos ali crentes deixando de receber os seus ganhos justamente porque estavam vivendo uma situação assim de pobreza. E o texto diz lá em Tiago que o sangue destes clama pela alma daqueles que estavam subtraindo o direito de trabalho deles. Então, os crentes ali, quando Tiago escreve, eles trabalhavam e não recebiam, trabalhavam em terras estrangeiras como imigrantes fugidos de Jerusalém por conta da perseguição dos judeus, chegavam em terras estranhas, iam trabalhar, chegavam no final do dia e não recebiam. E o texto diz, o sangue deles está clamando, estes que estão ganhando de forma desonesta, que estão contratando e não pagando e olhando simplesmente para a pobreza e para a necessidade da pessoa e pensando, não há quem vai lutar por eles. Toma cuidado com isso, não entre nesse tipo de prática. Segunda dica que o texto nos dá, preste atenção, em tempos de muitas oportunidades, talvez algumas possam aparecer para você no sentido de você firmar sociedades. Verso 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, ótimo. Você, nesse tempo de crise, encontrou um jeito de ganhar muito dinheiro. Vai firmar uma sociedade com alguém, vai tirar agora, vai dar o tiro certo para conseguir alavancar aí a sua vida financeira. Então você vai encontrar um sócio bem pilantra desses que eu falei, a exemplo da agência de carro, vai juntar o seu dinheiro com ele, vai comprar um monte de carro barato de gente que está aí desesperada por dinheiro, vai vender pelo dobro do preço, sair ganhando e dando risada. O texto fala, cuidado, não faça isso, não te associes, não entre em sociedade com iracundo, nem andes com o homem colérico. Iracundo, colérico é aquele que faz tudo na base da força. Algumas sociedades eram estabelecidas justamente pelo poder que a pessoa tinha de, na força do braço, conquistar as coisas. O exemplo que Provérbios está dando é aquela coisa de você olhar lá na escola. Estou usando um exemplo aqui da nossa infância, né? Você olhava aquele amiguinho mais forte que batia em todo mundo e falava, opa, deixa eu ficar do lado desse, porque se alguma coisa ruim acontecer, ele me defende. É esse tipo de aposta, esse tipo de sociedade, de associação, que o texto está falando, não faça. Não vai nessa linha. Não vai entrar em acordo com aquele poderoso que faz o mal simplesmente para você se ver protegido por ele. Isso vai terminar mal. Então talvez você pense, pastor, eu prefiro estar do lado de quem vai estar ganhando dinheiro nessa época do que do lado de quem vai estar perdendo. Cuidado com isso. Cuidado com as sociedades que você vai firmar. Eu trabalhei muito tempo na área da contabilidade e cansei de ver empresas sendo fechadas por problema entre os sócios. Isso não é uma novidade. Problemas e dificuldades em sociedades é algo que acontece em um monte de empresas, em um monte de negócios. Então, tome muito cuidado. Talvez algo que pareça ser uma oferta muito boa, um negócio da China, como se costuma dizer. Preste atenção, veja bem, ore ao Senhor, pense se há pecados envolvidos nas práticas dessa pessoa. Não pense você que você vai conseguir redimir um negócio que está todo errado. Então, se algo está sendo feito tudo errado, de qualquer jeito, de qualquer maneira, com um monte de pecado, na hora de pagar as pessoas, na hora de negociar as coisas, não pense que você vai chegar e conseguir colocar tudo em ordem, porque se o seu sócio é este homem que está cheio de pecados e praticando tudo quanto que é tipo de coisa errada, sonegação, pagamentos injustos aos funcionários e tudo mais, não pense que você vai conseguir chegar e ajudar lá em muita coisa essa pessoa. O texto nos diz, é muito mais fácil que você aprenda as veredas desses e assim enlaces a tua alma. É muito mais fácil, então, que você adote as práticas erradas do que efetivamente conseguir mudar o contexto em que você está inserido. É aquilo que se diz muito em relação à questão política do nosso país, né? Cuidado ao entrar para o mundo político. Pastor, é de todo errado? Claro que não. Assim como não é errado você abrir uma empresa em sociedade. O que o texto está dizendo aqui é, cuidado, não vai te associar com gente que não presta.
pensando que você vai conseguir mudar aquela pessoa. É muito mais fácil aquela pessoa te mudar, é muito mais fácil aquela pessoa te conduzir para um mau caminho, é muito mais fácil você aprender aquilo que é errado, e isso por uma questão muito simples. O seu coração já está inclinado a fazer o que é errado. Se o seu coração já está inclinado para o erro, você ainda vai se associar com alguém que está fazendo tudo errado, a chance de desandar tudo é muito grande. Então, toma cuidado com as suas sociedades, preste bem atenção, não olhe só a questão do ganho financeiro, porque senão talvez você entre em prejuízos maiores nesses dias de crise. O texto nos segue, versículos 26 e 27. Cuidado ao emprestar dinheiro. O texto nos diz então, versículo 26 e 27, não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Os dois lados aqui, quem pede dinheiro emprestado e quem empresta o dinheiro. Vou falar primeiro de quem empresta o dinheiro. Observe o verso 27. Se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? O que o texto está dizendo é o seguinte, alguém chega para você e te pede R$2.000. Você fala, ok, eu quero emprestar e vou emprestar. Esse dinheiro você usaria para pagar contas, as suas contas? Ou é um dinheiro que está lá parado, que não faz a menor diferença no seu orçamento do mês a mês, tirar ele? Se é um dinheiro que você vai precisar dele, ainda que não seja hoje, mas vai precisar dele daqui 15 dias, daqui 20 dias, toma cuidado. Se você não tem como pagar as coisas daqui mais algum tempo, por que você vai arriscar a cama debaixo de ti? Quando o texto usa essa expressão da cama debaixo de ti, ele está falando de questões do dia a dia, necessárias. A cama para dormir é algo básico. É igual o pão em cima da mesa, a gente está falando do básico. Então, é claro que você pode pensar assim, poxa, eu estou com dinheiro guardado aqui, que é para a minha viagem. Então, vou emprestar para um amigo, vou socorrer um irmão, louvado seja Deus, isso é muito bom. O máximo que pode acontecer é essa pessoa não me pagar, não me devolver, e eu cancelo a minha viagem. Ok, viagem não é a mesma coisa que a cama que está debaixo de nós. A cama que está debaixo de nós é o essencial. A viagem, ok, pode ser adiada por um bom motivo. Qual o bom motivo? Ajudei alguém que estava necessitado. Emprestei o dinheiro para a pessoa, abri mão talvez de uma viagem, abri mão talvez de trocar o carro esse ano para trocar o carro no outro, abri mão talvez de comprar um videogame novo. Ok, então, se você tem dinheiro, ainda que ele esteja programado para, de repente, uma viagem, uma troca de carro ou aquisição de coisas supérfluas, e você preferiu usar esse recurso para emprestar para alguém, joia. Se aquela pessoa não te pagou, o máximo que vai acontecer é alguma coisa superficial que você não vai ter nesse momento, não tem problema, acudiu o que precisa, socorreu seu irmão em Cristo, foi uma obra de amor, de caridade e abençoou a vida de alguém. Louvado seja Deus. Mas se você tem ali um monte de contas para pagar no mês que vem, ainda que seja só o mês que vem, mas são suas contas, as contas básicas. E você vai lá e empresta, a pessoa fala, não, mês que vem eu vou te dar. Se a pessoa não der, você vai ter como pagar essas contas básicas? Não vou. Então não empresta. Ainda que esse dinheiro esteja parado. Não, mas está parado aqui. Tá parado porque você tem daqui 20 dias um monte de conta vencendo. Quando chegar esses 20 dias, essas contas vão vencer e você vai ter que colocar esse dinheiro lá. Cuidado. Talvez a pessoa não tenha como te pagar, e aí você está enrolado. O texto usa a expressão do fiador. Não fique por fiadores de dívidas. Você fiar a dívida de alguém é você comprometer-se a pagar caso ela não pague. É pecado fazer isso, pastor? Não, não é pecado. O que o texto está pedindo é, preste bem atenção. Tome muito cuidado ao fazer isso. Porque se você vai comprometer a pagar coisas lá na frente, caso esta pessoa não pague, você tem que considerar se você realmente vai ter o dinheiro. Então, você pode fazer como Paulo fez com Onésimo. Paulo é um exemplo interessante, quando você lê a carta de Filemão. Filemão, estou te escrevendo em relação a Onésimo. Se Onésimo te deve alguma coisa, eu pago por ele. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Põe na minha conta. Ok. Paulo está, então, querendo conciliar Filemão e Onésimo. Ele sabe que Onésimo deve para Filemão e se propõe. Se Onésimo não te pagar, Filemão, eu pago do meu bolso. Você tem consciência disso? Você está certo que se, ao ser fiador de alguém, aquela pessoa não pagar aquele aluguel, aquela pessoa não pagar aquele empréstimo, você tem condições de entrar e fazer a parte dela?
Se sim, ok, não tem problema nenhum. Abençoe essa pessoa, ajude essa pessoa. Se não, não faça isso, você vai se enrolar. Então, preste muita atenção. É errado você emprestar dinheiro? Não é, mas seja cuidadoso. Pense que se alguém está precisando tomar dinheiro emprestado, é porque talvez a vida dela esteja muito enrolada. Preste atenção no que eu falei. Talvez a vida dela esteja muito enrolada. Eu digo esse talvez porque nós sabemos, e em dias de crise, que às vezes a pessoa fica alguns meses desempregado, sem receber. Não é o histórico daquela pessoa sempre dever. É alguma coisa pontual. É alguma coisa que deu errado ali no processo do seu dia a dia, dos seus negócios, então ela vai precisar ser socorrida. Ok. Agora veja o histórico. Não é à toa que talvez aquela pessoa esteja chegando e precisando de pegar emprestado. Se aquilo já se repete 1, 2, 3, 4, ok, senta aqui, eu estou disposto a te ajudar. Mas fala para mim quais são suas dívidas. Ah, então, eu tenho um cartão de crédito de 2015 que eu não paguei, já faz 5 anos. Eu tenho um carro meu que foi leiloado em 2017. Eu tenho uma dívida de um acordo, de um refinanciamento que eu fiz lá em 2018. E agora veio a crise em 2020, eu estou precisando de ajuda. Veja, o problema da pessoa não é a crise de 2020. A crise de 2020 é um problema a mais de um monte de coisa renegociada, refinanciada, recalculada que ela já tem. Você vai emprestar para essa pessoa? Minha dica, não empreste. Doe. Olhe para a pessoa, se você ama muito, essa pessoa chega e fala, ok, eu quero te abençoar. Ou, se você até quiser emprestar, pense bem. Empreste com essa condição, que nem o texto está falando. Não arrisque a cama que está debaixo de ti, as contas que você tem que pagar. Então, estou tranquilo, pastor. Fiz minhas contas aqui, tenho dinheiro sobrando, está lá na minha conta, está tranquilo, está sossegado. Se a pessoa pagar bem, se não pagar também, tranquilo, não vai ser pesado para mim, estou emprestando. Ok. Você decidiu amar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Louvado seja Deus por isso. Então, esses são os cuidados para a pessoa que está emprestando. Outra questão, irmãos. Não se cobra juros quando você empresta dinheiro ao necessitado. Isso não glorifica a Deus. Nós não emprestamos dinheiro a juros quando a pessoa precisa. O que eu estou querendo dizer com isso? É alguém que precisa de um medicamento e pega um dinheiro emprestado com você. É alguém que precisa, de repente, atender uma causa na justiça, pagar 1 ou 2 parcelas que estão em atraso da casa onde ela mora, senão ela vai ser despejada. E ela está, então, precisando da sua ajuda, e você vai emprestar esse dinheiro para a pessoa. Você não pode cobrar juros dessa pessoa. Ela não está pedindo para levar vantagem com o seu dinheiro, para fazer render o seu dinheiro. Ela está pedindo para socorrer uma necessidade pontual e emergencial dela. Agora, se a pessoa quer o dinheiro emprestado para poder antecipar a viagem dela, para poder investir num carro novo, numa casa nova, ok, aí fique à vontade. Nós, então, temos aqui as dicas para você que vai emprestar o dinheiro. Cuidado com isso. Não vá colocar em risco as suas necessidades, as suas contas básicas, e nem vai também correr o risco aí de ficar sem o seu, e também não vá cobrar juros de alguém que está precisando. Se a pessoa vai levar vantagem no recurso seu, com o seu dinheiro, ok. Aí você pode emprestar, ter os juros, você está negociando, você está entrando de sócio, na parceria com a pessoa. Então a pessoa quer trocar o carro, quer dar entrada numa casa, está faltando uma partezinha, então você vai chegar junto, vai emprestar o dinheiro, depois ela vai devolver, ok. Se quiser colocar uns juros em cima disso, você está sendo sócio com a pessoa. Ela está levando vantagem, está ganhando um carro, está ganhando uma casa, está comprando um carro, uma casa, alguma coisa assim, e você está entrando em sociedade, em parceria com ela, está ajudando ela a crescer e ela também está te ajudando. Aí é justo, é bom para as duas partes. Mas se trata-se de uma necessidade, de um socorro à pessoa, não cobre juros, isso não agrada a Deus. Atenção para você que vai pedir dinheiro emprestado. Pense com carinho. Você realmente precisa disso? Porque considere que você, ao tomar emprestado de alguém, você está comprometendo a renda, talvez, de uma outra família. Então, pense se você realmente precisa daquele dinheiro. Pense também com carinho como você vai usar isso. Tem gente que está devendo um monte de cartão de crédito, mas chega no final de semana e gasta à vontade, sabendo que vai dever mais ainda, e depois vai lá e vai bater na porta de alguém para esse alguém socorrer. Não faça isso, irmão. Isso não agrada ao Senhor.
Se é necessidade, ok, pegue emprestado. Mas veja e se comprometa em pagar e fazer isso o quanto antes. Acerte as suas dívidas, pague os seus compromissos, faça aquilo que é correto. Veja se há de fato a necessidade para que você não comprometa o outro, para que você também consiga pagar e cumprir com o que você está se empenhando. Uma coisa importante, aplique isso a todas as suas contas. Não saia fazendo um monte de dívida se você não pode pagar. Ah, mas é o banco tem muito dinheiro. Tá, mas você é um cristão que deu sua palavra. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não importa se é para o banco, não importa se é para o seu irmão, não importa se é para sua mãe e para o seu pai. Se você se comprometeu em pagar, pague. Se você assinou um contrato, cumpra. Atenção também para esse negócio de ficar renegociando dívida, querendo levar vantagem em cima disso também. Quando o banco oferece lá uma taxa de juros absurda para você comprar o seu carro, você vai todo felizão lá, eu quero andar de carro novo. Tá bom. O banco fala, tudo bem, eu te ajudo a andar de carro novo e te cobro uma taxa de juros de 10% ao ano. Aliás, ao mês. Aí você fala, não, tudo bem, o que importa é eu poder estacionar um carrão ali na porta da minha casa, da minha empresa, lá na frente da igreja, eu quero ter o carrão. Aí, ok, o banco fala, tudo bem, eu te ajudo na realização do seu sonho, mas eu te cobro juros. Aí você, bonitão, vai lá, assina o contrato, paga 1, 2, 3 parcelas, depois entra na justiça com juros abusivos. Os juros é abusivo quando te cobram além daquilo que está estabelecido e que foi combinado. Você não tinha um sonho? Não quis pagar por ele? Ah, mas vai sair o dobro do preço. Ok, quando você quis realizar esse sonho, você se dispôs a pagar o dobro do preço daquele sonho. Porque você bateu o pé e falou, eu quero porque quero agora. Você poderia ter juntado o dinheiro e comprado daqui 2, 3 anos. Ah, mas daqui 2, 3 anos eu não quero mais, pastor. Ok, então você pague o preço que você tem que pagar pelo sonho antecipado que você quis ter. Se o banco te enganou, se o contrato diz uma coisa e o banco está cobrando outra, ok, vai lá na justiça, processa, entra com ação, devolve o bem. Não estou dizendo que você tem que sofrer o dano diante de qualquer ação. Agora, se o banco falou, olha, eu vou te esfolar aqui nos juros, você quer o carro mesmo assim? Ó, o carro vale 50, mas no final você vai pagar 100, está escrito aqui no contrato, você tem certeza? Não adianta você assinar daqui 2, 3 meses, pedir revisão de parcela, pedir revisão de juros. Você está concordando. Se você não está disposto a pagar os juros, então junta 1 ano, 2 anos, vai lá, compra o Chevette, anda no Chevette, mas anda naquilo que é seu, naquilo que você não vai pedir para que ninguém refinancie, renegocie, juros abusivos e nada desse tipo de coisa. Não seja você também desonesto. Cumpra a sua palavra. E pense antes de assinar qualquer coisa. Se o juro está alto, vira e fala, gerente, ok, era meu sonho ter esse carro, é muito bonito, é muito lindo, mas esses juros eu não estou disposto a pagar. E pronto, cumprimenta lá o gerente e sai. Agora, se você olhou e falou, não, ok, eu quero. Porque, irmãos, cuidado, na nossa geração cheia de consumo, a gente não pensa 2 vezes. Sai assinando qualquer coisa, não, porque eu quero viajar, eu quero ter o carro, eu quero ter a casa, não importa. Cuidado com isso. Eu sempre digo que o nosso olho não se sacia, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então você faz um baita esforço para comprar seu apartamento. Louvado seja Deus. Casa própria é uma bênção. Mas você não se contenta em ter seu apartamento. Você vai lá e se endivida todo para ter um móvel planejado. Mas você não se contenta em ter um móvel planejado e ter um apartamento. Você olha para o estacionamento do seu prédio, do seu condomínio e fala, puxa, todo mundo tem um carrão, só eu que estou andando com esse carro velho. Aí você vai lá e se endivida para ter o carrão. Cuidado com isso. Cuidado com o olho grande. Não é porque todo mundo tem que você tem que acompanhar os status de todo mundo. Ah, pastor, mas todo mundo na minha família já tem sua casa própria. Mas todo mundo na minha família já tem um carro do ano. Não importa. Tem aquilo que você pode pagar. O que você pode pagar é um aluguel de R$ 500 em 2 cômodos num bairro simples? Ok, pague isso, mas pague em dia. Tenha a alegria de descer as escadas da sua casinha alugada e encontrar lá o proprietário sorrindo para você e falando que bom ter um inquilino que nem você. Melhor do que você querer pegar e alugar um apartamento super chique num bairro super bom e ter que sair
pelas escadas, porque não dá nem para descer o elevador, porque se você encontrar talvez o síndico, vão te cobrar o condomínio, se encontrar talvez o dono, vai te cobrar o aluguel, e você vai ficar com vergonha. Então, cuidado, irmão. Não vai por questão de status querer ter as coisas. Ah, pastor, porque chega no final do ano, todo mundo posta foto dentro do avião, no aeroporto, viajando aqui, viajando ali. Eu não quero ser o único que vai postar foto minha no litoral sul. Irmão, não vai se enfiar em dívida por causa disso. Isso que você pode fazer hoje é descer na casa de um amigo que mora ali no litoral de São Paulo, pagar só o pedágio, levar uma comida e chegar lá, curtir o seu final de semana. Louvado seja Deus, faça isso. Não tenha vergonha, não. Vergonha é fazer um monte de dívida e não pagar. Você foi lá, fez sua viagenzinha, curtiu com a família, descansou e voltou. Louvado seja Deus. Não estou recriminando, irmãos, aqueles que têm casa, carro, móveis planejados, viagem. Irmão, se você está pagando tudo isso, bênção, Deus está te abençoando. Mas se você está arrebentando a sua vida financeira e a dos outros por conta desse tipo de vaidade, não faça isso não. Baixe o seu padrão de vida, não se importe com o que as pessoas vão dizer, mas pague as coisas em dia, não fique tomando dinheiro emprestado para fazer desejo besta que o seu coração fica te iludindo e mandando você ter simplesmente porque os demais têm também. Cuidado com isso. Quarta dica financeira para a gente vencer a crise. Não roube, respeite o que é do outro. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Esses marcos antigos eram as formas de as pessoas marcarem as propriedades. A cerca. Então, um marco antigo era aquele acordo combinado feito entre famílias de que a minha terra vai até aqui, até essa cerca, e daqui começa então a sua terra lá adiante. Ok, esse foi o marco combinado, estabelecido no passado. Não queira remover esse marco e estabelecer um marco novo, para levar vantagem. O que o texto está falando aqui é de roubo de terras. Mas aqui, irmãos, a gente pode pensar no roubo de um monte de coisas. Em tempos de crise, nós somos tentados à desonestidade. Em tempos de crise, nós somos tentados a levar vantagem num benefício do governo que não é para nós. Somos tentados a levar vantagem num jeito econômico de não ser cobrada a taxa integral da água, da luz, do telefone, da internet. Cuidado com isso, não roube, não seja desonesto. Não pode ter, não tenha. Não pode ter um software original, não tenha nenhum. Chega na casa de alguém, então, e peça emprestado e fala, eu posso usar o seu computador? Ah, mas você não tem? Não, eu tenho, mas não tenho dinheiro para colocar o Word, o Excel, o original, então não vou pegar o pirata porque está em crise, não tenho como fazer, então me empreste seu computador aí que eu vou usar. Não fica roubando a senha de Wi-Fi dos outros, não. Baixando aplicativo para poder hackear senha, para poder craquear programa, não faça isso. Isso desagrada ao Senhor. Não remova os marcos antigos, não roube. Talvez essa dificuldade financeira toda que nós vamos viver possa te tentar a ter as mesmas coisas sem pagar o mesmo preço por elas. Pastor, mas a vida inteira eu tive TV a cabo. Não vai ter mais? Vai ter que fazer um gato para ter, para baratear? Não faça, não tenha. Desliga a televisão e vai orar. Ah, pastor, que eu vou ficar sem internet. Fique sem internet. Vai orar. E se precisar, tem internet da igreja. É uma coisa para trabalho, é uma coisa para estudo. Bate aqui, pastor, ó, quero usar. Preciso trabalhar, preciso estudar. Mas não fica fazendo gato de luz, de água, de internet, de telefone, de Netflix. Não remova os marcos antigos. Se alguém produziu, essa pessoa que produziu tem o direito de receber pela sua produção. Você não vai ser abençoado financeiramente com a vida cheia de trambique. Você não vai ser abençoado financeiramente roubando os outros. Mais uma vez, em relação a levar vantagem em cima das pessoas, se a pessoa fez o trabalho para você, pague o valor integral do que foi feito. Se você prestou serviço para alguém que ficou uma porcaria, vai lá, devolva o dinheiro, ou então faça de novo o serviço correto. Mas não fique devendo as pessoas. Não fique roubando as pessoas com desonestidade. Não remova os marcos antigos. Combinado não sai caro. Você combinou pagar 1.000, pague 1.000. Não tem como pagar 1.000, chega a pessoa e fala, olha, eu não posso pagar 1.000, posso pagar 700. Se a pessoa falar, por 700 eu não faço, então cumprimenta a pessoa, agradece e pronto. Não fala, não, então vou te dar 700 aqui, depois eu te dou 300, e nunca deu os 300. Não faça isso. Isso é roubo, isso é desonesto, isso desagrada ao Senhor.
Não pense você, não, lá na frente, quando Deus me abençoar, eu volto acertando o passado. Você não faz. Não faz porque isso faz parte do seu desvio de caráter. Não faz porque Deus não vai te abençoar te dando muito se você não é honesto com as coisas poucas a qual você se compromete. Então não roube as pessoas, não seja desonesto. Em nada. Às vezes a gente pensa que o ladrão é aquele que vem com uma arma e tira alguma coisa de alguém. Talvez você esteja sendo desonesto em um monte de coisas. Sendo ladrão em um monte de coisas. E a culpa não é só do governo, a culpa às vezes é sua. Da sua desonestidade. É triste nós vermos em nosso país tantos atos desonestos. Na venda de um álcool em gel, na venda de uma máscara. Falava com a Vanessa esses dias, ano passado, quando o João nasceu, nós compramos uma caixa de máscara. Ele nasceu nesse período de abril, depois logo veio o inverno, e eu fiquei gripado. E aí decidimos comprar máscara, cheguei na farmácia, não tinha máscara unitária, tinha que comprar caixinha. Comprei uma caixinha de 50 máscaras, na época não paguei nem R$10. Devo ter pago talvez R$6 ou R$7. Estou usando essa caixinha até hoje. Aí hoje você vai comprar uma caixinha de máscara igual a essa que eu paguei R$8 no ano passado. Está aí o preço de R$100, R$200. Absurdo. É absurdo, é triste, é roubo, é desonesto. Aí a pessoa pensa, não, mas é oportunidade. Não é oportuno. Oportunidade é você fazer aquilo que é certo e Deus te abençoar depois. Confia no Senhor, faz o bem e Ele satisfará os desejos do teu coração. É aquilo que diz o texto que nós lemos do Salmo de número 37. Quinta dica, para que você tenha sucesso financeiro, vença a crise das finanças. Versículo de número 29. Vês a um homem perito na sua obra. Perante reis ele será posto e não entre a plebe. Olha o que o texto está dizendo. Trabalhe e trabalhe com perícia. Seja o melhor. Quer sucesso financeiro? Vai trabalhar. Não só trabalhar. Seja o melhor naquilo que você faz. É o que o texto está dizendo. Veja alguém que é perito na sua área. Que é bom naquilo que faz. Não vai ficar entre a plebe. Vai servir na onde? No palácio. Por quê? Porque os reis vão querer contratá-lo. Porque os melhores vão querer ter aquilo que é melhor dentro da sua casa, servindo a ele. Então o que o texto está pondo é o seguinte, seja perito, seja muito bom naquilo que você faça, trabalhe com honestidade. Então observe todas as dicas. Seja honesto com o mais pobre, não queira levar vantagem naquele que está sofrendo. Cuidado ao emprestar dinheiro. Cuidado com fazer sociedade. Não roube. E então, trabalhe direitinho. Trabalhe para ser o melhor. Não importa qual é a sua função é caixa no mercado, trabalhe para ser o melhor caixa no mercado. Sua função é ser a pessoa que limpa o mercado, trabalhe para ser o melhor limpador de mercado. Sua função é revisar os preços no mercado, trabalhe para revisar os preços da melhor forma possível. Mas seja o melhor naquilo que você está fazendo. E trabalhe com empenho, com honestidade. É 8 horas para entrar, então 8 horas eu estou no meu trabalho. É 5 horas para sair, então eu não vou sair nem 4h50 e nem 5h10. Eu vou sair 5 horas, é horário combinado, é horário tratado. E eu farei com excelência. E não vou ficar encostado aqui e ali ganhando tempo. Vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível durante todo o dia. Das 8 às 5, então das 8 às 5 eu vou me empenhar para focar e fazer só isso. Hoje em dia, irmãos, é triste você ver a pessoa trabalhando, trabalha 5 minutos, fica 10 minutos no WhatsApp. E é isso no escritório, é isso quando você vai em obra. Aí o patrão tem que ter uma postura rígida de deixar o seu celular trancado no armário, porque senão a pessoa não trabalha. É vergonhoso. Não faça isso, isso desagrada a Deus. Você recebe para trabalhar, então trabalhe. Seja perito na sua obra, faça com excelência, com dedicação, com seriedade, com honestidade. Ah, pastor, mas é que lá no meu serviço eu faço a minha atividade, depois fico um tempo ocioso. Então vai arrumar coisa para fazer. Coisa para fazer o que não falta. E se alguém olhar para você e perguntar, mas e aí? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu ganho para fazer alguma coisa aqui dentro dessa empresa. E como eu já fiz aquilo que era da minha obrigação, agora eu estou tentando ajudar alguma outra pessoa. Não importa se esse ajudar alguma outra pessoa, seja da sua área ou não, do seu setor ou não, da sua responsabilidade ou não. Se dispõe a servir e servir com excelência.
Ah, pastor, mas a hierarquia da minha empresa eu não posso sair me metendo no setor dos outros. Ok, eu entendo, respeito. Então vira para o seu chefe e fala, chefe, olha, são 3 da tarde, eu terminei tudo que eu tinha que fazer hoje. Então agora, das 3 até as 5, eu estou estudando novos processos. Eu me inscrevi num curso online aqui, estou fazendo esse curso, que tem a ver com a nossa área, com a nossa gestão, para aprender novas técnicas. Se seu chefe achar ruim, você fala, não, estou à disposição, pode me passar mais serviço que eu estou aqui para isso. Ah, pastor, mas se fizer isso, vão me mandar embora. Porque vão ver que não tem necessidade do meu trabalho ali. Não, se você fizer com excelência, com perícia, as pessoas vão fazer aquilo que é certo com você. Então trabalhe honestamente, trabalhe com dedicação, seja o melhor naquilo que você faz e você será posto então entre os reis, no palácio. Sucesso para vencer a crise, seja honesto, trabalhe. Vai vir a crise financeira, trabalhe. Se empenhe em trabalhar. Irmãos, nós vivemos em uma cidade e uma região, a região da Grande São Paulo, cheia de muitas oportunidades. Penso eu que a pessoa só não consegue ter recursos, ter dinheiro, se ela não quiser trabalhar. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Você anda aqui pelo bairro Portal dos Ipês, que você vê de terreno com mato dessa altura, está desempregado, está sem nada para fazer, pega uma enxada, vai carpir o terreno de alguém. Vira e fala, não, dá aí R$100 o dia, eu faço a limpeza do seu terreno inteiro. Vou das 8 às 5, se der 5 horas eu não conseguir trabalhar, você avalia o meu trabalho, se achar justo pagar o restante da diária do dia seguinte, eu venho e trabalho pelo dia seguinte. Mas vou me comprometer a fazer com seriedade o meu trabalho e ser o melhor. Ah, pastor, mas eu sou formado engenheiro, advogado. Tá bom, você não encontra emprego na sua área, vai fazer alguma coisa para trazer recursos para sua família. Você não é engenheiro, você é provedor do lar. E provê o lar por meio da engenharia. Você não é mecânico, você é provedor de sustento da sua família. E provê o sustento da sua família por meio da mecânica. Significa dizer que ser provedor da sua família vem em primeiro lugar. Se não tem no ofício de mecânico, de engenheiro, vai procurar outra coisa para você fazer. Ah, pastor, minha área foi muito afetada na crise. Sai da sua área, vai para outra. Porque o seu compromisso não é só com a sua área, com a sua formação. O seu compromisso é de levar o sustento para a sua casa. De ser o provedor do seu lar. Se na área que você se formou não está dando para prover o sustento do seu lar, vai fazer outra área, vai estudar outra coisa, vai dar um jeito de fazer outra coisa, de outra maneira. E isso, irmãos, vale principalmente para os homens que me escutam agora. Tem muito homem encostado, 2, 3 anos desempregado, e fala, é porque não estou encontrando emprego na minha área. Irmãos, homem não tem área para trabalhar, homem tem trabalho. E responsabilidade de prover o sustento da sua casa. Quando a gente consegue associar a minha área de formação, um ambiente gostoso, onde eu trabalho com alegria, mais a condição de sustentar o meu lar, isso é ótimo, louvado seja Deus. Mas lembre-se daquele castigo que Adão recebeu lá no Éden por conta do pecado dele. Do suor do teu rosto comerás, maldita será a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. O que Deus estava falando para Adão era o seguinte, a terra vai te sabotar todo dia. E o seu trabalho vai ser uma chateação todos os dias. Não pense você então, homem que está me escutando, que você vai comer do suor do teu rosto dando risada o tempo todo. Ah, não, agora cheguei no emprego bom. É a minha área, o ambiente é gostoso e eu ganho bem. Se você conseguiu isso, louvado seja Deus. Mas não pense que isso vai ser fácil. Talvez 1 em 1 milhão vai ter uma condição dessa, em que tudo funciona muito bem. Do contrário, vai enfrentar a terra amaldiçoada e vai trabalhar nela. Vai ser triste, vai ser difícil, mas esse foi o castigo que o homem recebeu por conta do pecado dele. E a mulher, pessoal? A mulher recebeu o castigo todo da dor do parto. E de todas as dores envolvidas no aparelho reprodutor delas, que elas sofrem mensalmente com elas. E elas realizam o sonho de ser mãe de filhos e enfrentam as questões da feminilidade todos os meses e não podem reclamar e fugir disso. Então você, homem, não reclame e não fuja da sua responsabilidade de ser provedor no lar. Vai lá, levanta cedo e vai prover o sustento de algum jeito. Se for na sua área, louvado seja Deus. Se for um bom ambiente de trabalho, louvado seja Deus. Mas se não for na sua área e for num lugar difícil de trabalhar, vai trabalhar do mesmo jeito. Maldita é a terra por sua causa. Levanta, trabalha, enfrente seu castigo e leve sustento para o seu lar. Quer ter sucesso e vencer a vida, a crise financeira? Seja honesto e trabalhe, faça o melhor trabalho. Independente da área, independente da função. Claro, quando eu digo independente, é funções, áreas e trabalhos que não vão, obviamente, contrariar princípios da Escritura.
Mas enxada não contraria o princípio da Escritura, não. Pode pegar na enxada. E vai servir. E Deus vai te abençoar. Dobra o joelho no chão e fala: Senhor, eu quero cumprir aquilo que a tua palavra diz. Quero me empenhar em ser o melhor na minha área e garantir o sustento e a provisão para a minha família. Me abençoe e me usa da melhor forma, da melhor maneira, no lugar onde o Senhor quiser que eu seja usado. Ok, bênção. Agora a gente entra no capítulo de número 23. E pensa então que até o final do capítulo 22, a pessoa fez tudo o que tinha que fazer para vencer a crise e ter o sucesso financeiro. Ela foi honesta, ela não se envolveu em nenhuma sociedade que iria lhe trazer desvantagens, prejuízos, ela não emprestou dinheiro à torto e à direito, então ela não foi complicada nem por sócios, nem pessoas para quem ela emprestou dinheiro, ela trabalhou com excelência, foi o melhor na área dela, louvado seja Deus, ela chegou lá, está agora entre os reis, não mais na plebe. Então vem a sexta dica, tenha limites. Você chegou lá. Pastor, eu segui todas essas dicas. Fui honesto, trabalhei direitinho, não roubei ninguém, não fiz nenhuma sociedade besta e tola que perde dinheiro, não, fiz tudo direitinho. Fui excelente na minha função. Pronto, veja o que acontece então. Capítulo 23, versículo 1. E versículo 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os teus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. O texto então agora vai nos dizer o seguinte: você chegou lá, está diante do rei. Atente bem para onde você chegou. Observe bem tudo aquilo que Deus te possibilitou ter. Glorifique a Ele. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por eu ter o meu sustento, ter a minha casa, ter meu móvel planejado, ter meu bom carro, ter minhas contas em dia. Obrigado, Senhor, por eu trabalhar numa área da minha formação. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu dei a advertência e a exortação anterior, não significa que é errado você ter sua casa, seu carro, ter um emprego na sua área. Tudo isso é bom, louvado seja Deus. Deus me abençoou, cheguei lá. Obrigado, Senhor. Mas o que fazer quando eu tiver chegado lá? Venci a crise, passei. Tenha limites. O texto usa a expressão não fica deslumbrado com tudo o que você está vendo dos finos manjares do rei. Isso é comida enganosa. Você aparentemente vai achar que precisa daquelas coisas, mas isso não é verdade. É bobagem, é besteira, é vaidade. É assim que Salomão vai falar lá em Eclesiastes. Ele vai dizer lá no capítulo 4 de Eclesiastes: eu construí os mais belos jardins, conquistei muitos reinos, muitas riquezas, e no final olhei para tudo isso e vi vaidade de vaidade. Todas essas riquezas, vaidade pura. E o termo vaidade usado por Salomão é a ideia de neblina, vapor. Logo se dissipa. Acordei às 6 da manhã hoje, fui orar, ter meu momento devocional com Deus. Orei lá pela janela do prédio, um nevoeiro que eu pensei, eita, hoje vai fazer 20 graus, o dia inteiro. Aí entrei depois na internet e vi, não, máxima de 26. Eu falei, eita, vai sair um sol. Então toda essa neblina é vaidade, é neblina, já passa. Assim são as riquezas. Vaidade, passa. Você acha que precisa, acha que é importante, mas não é. Ponha limite. Olha que expressão fortíssima que o verso 2 do capítulo 23 usa. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Se você é aquele que olha e deseja tudo que está na mesa, mete uma faca na tua garganta para dizer, é só até aqui. Irmão, nós somos vaidosos e cobiçosos, infelizmente. A gente é assim. Eu quero dar um exemplo simples, e eu vou usar o meu exemplo porque é negativo, então o exemplo negativo você usa o seu, né, e não o dos outros. Eu lembro que eu tinha um Uno velhinho que me levava para todo canto. Mas era duro, velhinho, antigo, tudo fazia barulho nele. E eu falava, rapaz, esse carrinho tá ruim. Mas era bom, era melhor que andar de ônibus. Aí Deus me abençoou, eu peguei um Celtinha. Só que o Celtinha era novo. E no Celta estava tudo ajustadinho, alinhadinho, nada fazia barulho, carrinho novo.
tinha cheirinho de novo, tudo certinho, alinhado. Aí eu falava, não, esse carro aqui é bem melhor que o Uno. Ó, o motor tá ligado, nem parece que tá ligado, silencioso. Você nem sente, ó, tudo ajustadinho. Só que ainda, câmbio manual, volante duro, sem direção hidráulica, vidro na manivela, era a situação do Celta. Passou um tempo, eu comecei a olhar aquele Celta, falei, rapaz, mas esse Celta com esse vidro na manivela, esse volante duro para fazer baliza, não, tem que trocar, tem que pegar um carro melhor. Aí Deus abençoou. Aí peguei o carrinho que eu estou agora. Velhinho, mais velho até do que o Celta, em data. Mas já tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, tem vidro elétrico. Aí você fala, não, agora sim, está tudo bem. Não, agora você já começa a pensar, não, rapaz, meu próximo carro tem que ter um câmbio automático. E aí, irmão, você vai ter o carro com câmbio automático, aí você vai pensar depois, não, mas esses carros baixos não quero mais não, quero uma SUV grande, para a família inteira. Aí você vai ter SUV, mas você fala, puxa, mas esse carro aqui não faz a manobra sozinho, não estaciona sozinho, aí você vai querer esse que estaciona sozinho. O que eu quero dizer é que nós somos ambiciosos e cobiçosos. Nós sempre queremos mais. E sabe o que o texto está dizendo? Mete uma faca na tua garganta. Para. Estabeleça um limite. É loucura, é vaidade demais. Não é errado você estar na mesa dos reis. O texto conduz para isso. Você chegou lá. Mas ao chegar lá, põe um freio, põe um limite. Saiba dizer a hora, chega, a hora que basta. Senão você vai ter riqueza e mais riquezas e mais riquezas e mais riquezas e nunca vai dividir nada com ninguém, nunca vai repartir nada com ninguém, nunca vai abençoar outra pessoa, vai sempre acumular, 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 e isso não agrada a Deus. Mais uma vez, repito, não é errado ter o carro, não é errado ter a casa, não é errado viajar, louvado seja Deus se tudo isso está acontecendo na sua vida. Deus te conduziu até os reis, até o palácio, mas se você chegou aí, irmão, louvado seja Deus, primeiro agradece a Ele, segundo, agora estabeleça um limite. Senta com a sua esposa, com o seu marido, faz as contas e fala, olha, vamos até aqui. Põe a faca aí na garganta. Estabelece onde vai ser o corte. O corte é aqui, então pronto, vamos cortar aqui. E daqui para lá, se Deus continuar nos abençoando, porque a gente vai continuar sendo perito e os melhores, vamos continuar trabalhando duro. Se Deus nos abençoar mais do que isso, a gente vai destinar isso para abençoar outras pessoas. Faz essa conta hoje mesmo. E observe que o texto diz, não cobice os delicados manjares, são comidas enganadoras. Na hora de estabelecer o limite, não fica estabelecendo, meu limite, pastor, é uma Ferrari. No dia que eu tiver uma Ferrari, eu paro. Pastor, meu limite é uma casinha simples, coisa pouca, lá em Fernando de Noronha. Não faz isso não. Esses delicados manjares são comidas enganadoras. Você não precisa da Ferrari. Você não precisa da casinha lá em Fernando de Noronha. Você não precisa de 2 fazendas, uma chácara, um jet ski. Estabelece a faca mais lá atrás, bem antes. Você não precisa gastar 50, 60 mil numa viagem. Você não precisa gastar 200 mil num carro. Pensa com carinho. Põe uma faca na tua garganta. Admita um estilo de vida mais simples. E simples não é ruim. E simples não é mal. E simples que eu digo não é desconfortável. E simples que eu digo não é inseguro. Encontre sim um lugar seguro para morar, um carro confortável para andar, um lugar bonito para viajar e passear. Tudo isso é bênção. Mas saiba colocar um limite e dizer, Senhor, daqui para lá eu não passo. Ainda que a mesa esteja cheia, ainda que eu esteja à altura de conquistar as coisas que os reis conquistam e ter tudo que os outros têm, eu entendo que aqui é o limite que glorifica a Ti. O texto termina nos dando uma boa dica em onde a gente investir o nosso dinheiro, versículo de número 4 e 5. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Que o seu objetivo na sua vida, ao trabalhar com excelência, não seja o de ficar rico. Invista na coisa certa, é a última dica que eu quero te dar. Pastor, qual é a coisa certa? A palavra de Deus nos orienta.
Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. São os grandes mandamentos. Quer uma coisa certa para você investir o dinheiro? Invista em algo que vai fazer com que você glorifique melhor a Deus. Ah, o pastor está falando para dar o dinheiro para a igreja. Não. Deus não me mandou ser o provedor da minha casa? Ok, então eu vou investir na provisão do sustento do meu lar. É a primeira provisão que eu vou usar com o meu recurso. Deus não mandou eu proteger a minha família, a minha esposa, como Cristo protegeu, cuidou e alimentou a noiva dele, então vou fazer isso. Vou garantir o sustento, vou garantir um lugar de proteção, seguro para a minha família. Louvado seja Deus. Isso glorifica o Senhor. Vou pensar assim no meu tempo, na minha comunhão com a minha família, com os meus filhos. Então, se eu cheguei lá, não preciso trabalhar uma jornada onde eu vou ficar 12 horas fora de casa. Posso agora fazer uma opção para ficar 6 horas em casa. 6 horas fora de casa. Ok, farei isso então. Olha, então eu investi mais tempo para ficar com a minha família, com a minha esposa. Não é viver de renda, não, colocar os pés para cima, porque a ociosidade Deus não abençoa também. Deus quer que a gente trabalhe e produza. Feito isso, garantido isso, Senhor, agora eu quero abençoar o meu próximo. Como que eu abençoo o meu próximo? Agora eu posso pensar, vou abençoar meu próximo por meio da igreja, dos missionários que estão lá, dos projetos que a igreja atende, abençoar os meus vizinhos, meus parentes, aqueles que eu sei que precisam. Vou abençoar uma instituição que eu vejo que tem um trabalho sério. Vou investir meu recurso nisso. Porque Deus me manda amá-lo acima de todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então vou tentar chegar numa condição para o meu próximo muito semelhante à minha. Tentar ajudar, tentar fazer com que pessoas alcancem as coisas que eu alcancei, sejam peritas na área como eu sou e fui, e Deus vai me abençoar nisso. Irmãos, não invista o seu dinheiro, aliás, não invista a sua inteligência, a sua força física, os seus talentos simplesmente para ser rico. Glorifique a Deus. É muito triste a gente olhar quantas pessoas excelentes em suas profissões, às vezes nós temos dentro das igrejas, que não aplicam esses talentos para a glória do Senhor. Então você tem toda a disposição, todo o talento, toda a força física para trabalhar na empresa para ganhar dinheiro, mas quando fala de usar isso para glorificar a Deus, para ajudar alguém, essa disposição acaba. Não faz isso, irmão. Dê um pouco do seu talento, do seu tempo, dos seus recursos para a igreja, para servir o próximo. Faça isso, isso vai agradar o nosso Deus. Vai engrandecer o nome dele. Qual é a sua área de atuação? Separa um tempinho dessa área para atuar nesta área, na igreja, para o próximo, para abençoar alguém. Isso vai ser bom demais. Não fite os seus olhos naquilo que vai bater asas e voar e vai sumir. Que a sua motivação para trabalhar não seja simplesmente ganhar dinheiro, mas seja glorificar a Deus por meio dos dons e talentos que Ele te deu. Seja de sim assumir o compromisso de provisão que você tem na sua casa. Seja de fato de investir naquilo que é bom, naquilo que é duradouro, o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar falando com você sobre Cristo Jesus, Ele que abriu mão de toda a glória, de toda a riqueza, que lhe estava proposta no céu e veio a este mundo para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. Se fez pobre para nos fazer ricos. Se fez pobre vindo na condição mais humilde, mais humilhante, para dar acesso a mim e a você, para sermos co-herdeiros com Ele das bênçãos do Pai. Vive então para a glória desse Cristo, com os seus recursos, com os seus talentos e com o seu tempo também, em nome de Jesus.